Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 1. Mateus 24, verso de número 1. Amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo de número 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Pode sentar, meus irmãos e irmãs. O fim de todas as coisas. Para a gente começar a pensar sobre isso, preciso fazer uma pergunta nessa noite para mim e para você. Hoje, do jeito que você está e do jeito que eu estou, se agora a nossa vida terminar e a gente der de cara com Jesus, passar para o outro lado da eternidade, o que será de nós? Do jeito que você está aí, do jeito que eu estou aqui, se eu morrer agora, para onde eu vou? Para onde que a gente vai? Porque essa é a pergunta que precisa ser feita. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque você não pode ignorar, nós não podemos ignorar a voz de Deus. O primeiro hino que foi cantado aqui foi a respeito do Espírito Santo. Não foi? O hino que foi cantado agora foi a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo nos conduzir para algum lugar. E fica muito evidente que Ele quer nos conduzir e nos preparar para alguma coisa. É óbvio. Nós não podemos ter dúvidas quanto a isso. Você está na sua correria da vida. Parabéns. Mas agora para ela, para a sua mente, eu paro a minha aqui e vamos lá. Acabou a minha vida, acabou a sua. Jesus está aqui. O fio da vida foi cortado e você está de frente com Ele. O que será da sua vida? Porque essa é a pergunta que precisa ser feita. Sempre, quando a gente fala a respeito do fim das coisas, os discípulos aqui, por exemplo, no capítulo 24, se impressionaram demais com a estrutura do templo. Olha, irmãos, ali sentado me veio na mente uma coisa que há muito tempo eu fazia. E hoje eu fiz. Quando eu era novo convertido, eu chegava na igreja mais cedo e eu ficava pedindo para Jesus trazer as pessoas. E eu ficava ali orando do meu jeito, mal sabia orar, e falava: Jesus, traz. E eu abri o olho para ver se Jesus tinha trazido. E hoje eu comecei a orar pedindo a Deus para Deus
Senhor, toca no coração das pessoas para que as pessoas venham. Mas você sabia que a gente não pode esperar muita coisa? E veio isso no meu coração. Nós estamos vivendo, na verdade, os últimos dias da igreja. A gente irmãos, não se envaideça. E eu como pastor, não espere não. Não espere que um culto em que as pessoas têm que sentar e aprender, seja igual ao de domingo, porque não vai ser. Nós não podemos esperar muita coisa, porque realmente a palavra ela precisa se cumprir. E se nós somos a geração que vai ver essa palavra se cumprindo, que assim seja. Porque a pergunta que deve ser gerada em nosso coração, que nós devemos pensar, é essa: se hoje o fio da vida for cortado, e eu vou ficar fazendo essa pergunta, porque é essa que o Espírito Santo tem me incomodado para que eu faça, porque talvez pode ser que um de nós partamos. Se for você, meu Deus do céu, o que você vai fazer? Se for eu agora, eu me aproximar agora da eternidade, e eu pisar na eternidade, acabou a sua correria, acabou o seu trabalho, acabou a sua loucura, os boletos acabaram e agora você está de frente com a eternidade. O que será da sua alma? Para onde você vai, Celso? Porque carteirinha de evangelista não me leva para o céu. O nome de pastor na frente do Celso, o adjetivo pastor ou o ministério pastor não me leva para o céu. Eu posso ser jogado no inferno com o pastor e tudo. O fato de eu cantar bonito e ter uma voz bonita no grupo de louvor não me leva para o céu. Eu posso ir para o inferno cantando bem. O fato de eu ser um religioso e vir em todos os cultos e frequentar todos os cultos também não me garante a salvação. O fato de eu estar pregando aqui para os irmãos essa noite também não me garante a salvação. Não, de forma alguma. E então, quando a gente olha para as coisas, para as aparências, dizem, né? Alguém que já disse que nós teremos pelo menos 3 surpresas no céu. Vocês já devem estar cansados de ouvir sobre isso, mas é bom dizer. A primeira é: ufa, cheguei. A segunda é: você aqui. A terceira: mas cadê o fulano? Porque nem tudo que reluz é ouro. Porque eu posso enganá-los, mostrando uma santidade que eu não tenho. Você pode me enganar, tocando e mostrando uma santidade que você não tem. Mas a questão que está aqui patente diante de nós é: meu Deus, o que vai ser de mim na eternidade? Irmãos, porque Jesus vê as coisas diante dele nuas e patentes. Jesus te conhece às avessas. Jesus sabe quem eu sou. E quando ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, isso quer dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Talvez na sua tradução, eu não sei se alguém está com uma tradução diferente da minha, abra aí 24:12, o versículo 12. Coloca a NVI aqui, deixa eu ver se é a NVI que está dizendo, que diz dessa forma que eu estou. Essa não é a NVI então. Mas há uma tradução que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Não sei se alguém aqui está com essa Bíblia. Se tiver e puder, aqui é a Revista e Atualizada. O que está dizendo aqui? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de... É isso que você está vendo. São os sintomas do fim de todas as coisas. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas qual é... Como que eu posso saber sobre a vinda de Jesus? Tá, isso é importante. É importante para a igreja. E uma das coisas que se tornará evidente quando estiver próximo à vinda de Jesus é o esfriamento do amor. É a apostasia pessoal. Sabe o que é apostasia pessoal? Ó, eu vi uma frase, eu vi uma
uma postagem dizendo assim: eu não preciso de ir na igreja para ser crente. Aí tá assim, a maior fake news que existe. A maior fake news que existe. É isso. A apostasia pessoal é assim, ó. Não vou hoje, não vou amanhã. Não vou. Porque você já percebeu que quando a gente não está bem com Deus, o primeiro lugar que nós queremos deixar é a igreja? Por que você não deixa o seu trabalho? Você não está bem com Deus? Por que você não falta lá? Por que a gente não desaparece no mundo? Por que a gente quer deixar a igreja? Sabe por quê? Porque o inferno nos espera. Porque é isso que Satanás quer. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente ouve essas coisas que nós estamos sendo obrigados a ouvir aqui essas coisas. Hoje colocar a nossa mente diante disso e dizer assim: meu Deus, se eu morrer hoje, eu não tenho certeza da minha salvação. E o pastor que não pergunta isso, ele está correndo um sério risco. Porque nós não subiremos com Jesus e moraremos na eternidade com Ele, se nós não estivermos de acordo com aquilo que Ele quer. E quando Ele fala a respeito, Lucas fala de uma maneira até diferente. Lucas 21 e 28, se puder abrir aí. Lucas 21 e 28. Abre na revista e corrigida, fazendo um favor, se você puder. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, quais coisas que eu acabei de ler? Quando tudo isso começar a acontecer, olha para cima. Olha para cima. Levanta a vossa cabeça, porque a vossa redenção... Olha, não falta muita coisa para a gente ir embora daqui. Nós vamos embora daqui. E aquela música, que é música, que a gente ouvia antigamente, que dizia: eu vou para o céu nem que seja de carona. Não sei se você já ouviu essa música. Então, mas nós não vamos para o céu de carona, concordam comigo? Alguém aqui acha que vai segurar na mãe e ir para o céu? O que eu estou falando aqui é muito grave e muito sério. O que eu estou falando aqui hoje é muito grave e muito sério. Quando a gente começar a ver tudo isso que nós estamos vendo, a Bíblia fala assim: olha para cima. Olhar para cima, porque a redenção está próxima. Redenção significa a libertação efetuada pelo pagamento de resgate. A libertação obtida por um pagamento. É a libertação completa. Então, quando a gente começar a ver tudo isso acontecendo, é porque está muito próximo de ocorrer a nossa libertação completa. Haverá um dia para o acerto de contas. Esse é um fato incontestável. Cada um de nós receberá o devido pagamento, eu coloquei pelos, entre aspas, serviços prestados. Não tem como, irmãos. Romanos 6 e 23 diz que há um salário. E o salário do pecado é a morte. Mas a gente poderia parar por aí e trazer uma mensagem somente que pese no seu coração e na sua mente e no meu. Mas a Bíblia continua dizendo assim: mas o dom gratuito de Deus é o quê? Aí a pergunta que eu tenho que fazer: onde eu estou? Quando for o dia de eu receber o meu pagamento, quando for o dia do acerto de contas, o homem fala assim: passa lá no RH, que você está sendo demitido, passa lá para acertar suas contas. Chegará um momento na eternidade que nós passa lá no RH. Acerte as suas contas, céus. E nesse dia, qual vai ser o salário que eu vou receber? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quando a Bíblia fala a respeito de morte, ela está falando da morte física, mas ela está falando também da morte espiritual. É a morte em que não tem mais o que se fazer. O homem está ordenado a morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo.
Olha, enquanto você está aqui respirando, você pode agora, onde você está, você pode falar assim: Deus, a minha vida é uma farsa. Meu Deus, a minha vida é uma mentira diante do Senhor, a começar por mim. A minha vida é uma mentira como cristão. Me perdoa, me ajuda, porque eu não quero a morte eterna. Porque se o fôlego de vida terminar, não tem mais o que fazer. Irmãos, se hoje o nosso fôlego de vida terminar, as pessoas podem fazer aqui, ó, colocar o meu caixão aqui, e vir um monte de gente aqui da minha família, as pessoas que me conhecem, dizer assim: o Celso era um pastor legal, nossa, você viu, ele gostava de ensinar, ele dava aula na Exatel, ele fazia não sei o que, e a minha alma está no inferno. Pode acontecer tudo isso, porque o salário do pecado é a morte. Vai chegar um dia, irmãos, que nós, Satanás, de acordo com aquilo que nós tivermos feito, ele fala assim: você veio receber o seu pagamento, está aqui, ó, recebe o seu pagamento, Celso. E antes disso eu quero fazer uma colocação, porque as pessoas falam assim: isso aqui está parecendo o inferno, né? Não está parecendo o inferno. Porque o inferno não é isso aqui que nós estamos vivendo, de forma alguma. Nós não conhecemos o que é o inferno. Mas a Bíblia fala assim, que existe um outro lado. Existe um outro lado. Eu acredito que hoje, Deus nos trouxe aqui os que precisavam ouvir, e eu precisava, para a gente rasgar hoje, não a nossa veste, mas o nosso coração diante de Deus. E dizer assim: eu não sou o que eu deveria ser. E eu, na verdade, nem sei de qual lado que eu estou mais na minha vida. Porque a minha vida está uma bagunça. A minha mente está uma bagunça. Porque se de um lado eu tenho a morte eterna. E olha, que ninguém morre espiritualmente do dia para a noite. A morte espiritual, ela vai acontecendo aos poucos. É uma concessão hoje, uma concessão amanhã, uma concessão depois. Chega um momento em que eu não sei mais o que está acontecendo na minha vida. Porque eu posso pegar esse microfone e falar assim: a paz do Senhor, meus irmãos. E chegar na minha casa e falar: vai tudo para o inferno. Aqui todo mundo vai me ver e vai falar assim: o Celso é um crente que fala tão mansinho. Deus vai falar: o Celso é um hipócrita. Porque ele não está vendo o Celso aqui do jeito que eu estou agora, com um terno. Jesus está olhando, sabe onde agora? Aqui, ó, dentro, no profundo do meu coração, vendo aquilo que eu estou pensando. A palavra dele vai até a divisão da alma. Eu não sei nem onde é. Tá bom. Se de um lado eu tenho esse pagamento, que é a morte eterna, que é o salário, do outro lado eu tenho o dom gratuito. Esse dom é pago? Não, esse dom foi pago. É o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. O hino diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Escuta aqui, ó, Jesus hoje quer te libertar. Ele nos trouxe aqui porque Ele vai libertar. Ele vai libertar pelo poder da palavra. E você não está percebendo. Você não está percebendo. Mas o diabo está te arrastando. E ele não apareceu para você com chifre, mas ele apareceu para você de uma maneira sorrateira. E eu vou dar uma imagem aqui para você não esquecer. Você vai falar assim: ah, pastor, nossa. Não, mas eu vou dar uma imagem por uma questão pedagógica. Sabe o que ele está fazendo? É como se você estivesse deitado na cama e ele estivesse puxando o seu pé para te derrubar da cama. O derrubar da cama é te levar para a eternidade sem Jesus. Mas se você hoje der ouvido a essa palavra, Jesus está arrancando as mãos dele sobre você e está te libertando nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Porque é pelo nome de Jesus que nós somos libertos. E é pela sua palavra que nós somos libertos. Será esse dia que nós vamos comparecer diante de Deus?
Será um grande dia em todos os sentidos. Presta atenção, por favor. 2 pontos: grande alegria e grande tristeza. Lucas 9, 23 ao 26. Pode abrir, por favor. Olha, é a palavra que liberta. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos. O que é envergonhar-se? Eu fui procurar o significado disso aqui. Sabe o que é envergonhar-se no original? É envergonhar-se. Espera aí. Eu quero passar a vida inteira com Cristo, na eternidade, sem dar a mínima para Ele agora? Você tem certeza que eu quero isso? Eu não quero apontar para você, mas faço essa pergunta para você. Eu vivi a minha vida inteira olhando para o meu umbigo e vivi em torno de mim mesmo. Eu quero passar a eternidade. Eu quero passar a eternidade com Jesus, mas eu estou pouco me lixando para Ele, para a sua igreja. Na verdade, até agora a minha vida foi uma farsa. Até agora eu vivi uma farsa como cristão. O certo é que haverá uma prestação de contas, sim. Em vários momentos, a Bíblia faz afirmações quanto a isso. Se não, vejamos, Romanos 14 e 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante... Meu Deus do céu, irmãos, eu fico imaginando. Versículo 11, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim. Ali está diante de mim. Quais os joelhos que se dobrarão diante de Deus? Diante de Jesus? Todo. O que isso significa? Significa assim, que desde o maior até o menor, ou desde o mais pobre até o mais rico, desde o que é letrado até o que não sabe, desde o que canta até o que não canta, desde o que faz alguma coisa na igreja até aqueles que pensam que não faz nada, todo joelho vai chegar diante de Deus e vai confessar assim: Jesus Cristo é o Senhor. Alguns reconhecerão nesse momento e serão separados para ter uma vida total entregue a Deus. Outros se dobrarão para Jesus, olhar para Ele: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Mas que vai dobrar, se você hoje não dobra os seus joelhos e não confessa a Jesus como seu Salvador, um dia você o fará. E nesse dia, a pergunta que fica é, versículo 12: de maneira que cada um de nós, presta atenção nisso aqui, de maneira que cada um de nós dará conta. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Jesus, eu estou lá diante de Jesus. Ô Celso, por que se fosse feita essa indagação, se eu tivesse essa oportunidade de dialogar e de me defender, mas não há possibilidade de se defender, porque se eu neguei o Filho de Deus, a mim não resta outra coisa senão a condenação eterna. Mas se houvesse, e Jesus perguntasse para mim: por que você escolheu ir para o inferno? Senhor, mas eu não escolhi ir para o inferno, foi por causa do José. O senhor não viu o que ele fazia comigo na igreja, como ele olhava para mim? Mas só que a minha palavra diz que você daria conta de você mesmo, Celso. Você lembra que você leu? Desculpa. Não tem desculpa, porque a minha palavra é fiel e verdadeira, e aquilo que eu disse que iria fazer, será feito. Se houvesse possibilidade de eu me justificar diante de Jesus, mas Ele já está dizendo de antemão para mim e para você: eu não darei conta do outro.
Por isso que uma mãe e um pai cristão pega o filho desde pequeno e fala para ele: olha, Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. Quando ele cresce, Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, porque Ele dará conta de si mesmo. Não são mais os seus pais que darão conta de si mesmo. Não vem ninguém aqui para dar conta de mim mesmo diante de Deus. Não haverá essa possibilidade. Não haverá uma segunda chance. Não haverá talvez um jeitinho brasileiro. Como alguém diz assim: Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro. Deus não faz gambiarra. Deus não tem jeitinho. Não tem, irmãos. Não tem. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nessa prestação de contas, será considerado o modo como eu me relaciono aqui. Como assim? Mateus 18 e 21, por favor. Acompanhem comigo, que é uma leitura um pouco extensa, mas eu farei. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode... O que é o reino do... Pode ser comparado. Há um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe aquela dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100. Ele devia 10.000, esse devia 100 para ele. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito. Foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Sabe por que que você pode estar atormentado? Por falta de perdão. No seu coração você diz: eu não perdoo mesmo. Vive atormentado. E o pior, que o Senhor entrega esse homem aos atormentadores, para que ele pagasse tudo o que ele devia. E Jesus está falando assim: ó, se vocês não fizerem o mesmo, a eternidade de vocês não vai ser comigo, vai ser com os atormentadores. Aí me veio no coração o seguinte: peraí, então quer dizer que eu não posso orar o Pai Nosso? Não. Simples assim. Se você hoje aqui na igreja não olha para a cara de alguém aqui, você não está com Cristo. Você está com um atormentador. Não, pastor, é assim, comigo é assim mesmo. Eu não olho para a cara. Olha, escuta uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confundam as coisas. Porque no Pai Nosso, Jesus fala assim: olha, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Abre aí Mateus 6 e 9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Vamos parar aqui? Mentira. Você está pondo uma condicional para Deus. Senhor, o Senhor pode me perdoar, porque eu perdoei. Se você não perdoa e você faz essa oração, você é um mentiroso. Eu sou outro. Seja quem for. Se você não perdoou,
você não pode orar essa oração. Porque é uma condicional. Se tiver NVI e puder colocar. Perdoa as nossas dívidas, assim como. O Senhor pode ficar tranquilo e me perdoar, porque eu perdoo as pessoas. O versículo de número 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vírgula, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. É simples assim. Se vocês, logo, essa sentença aqui, se ela for inversa, ela é verdadeira também. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se vocês perdoarem as ofensas dos homens, vosso Pai também perdoará as suas ofensas. Você tem ódio de alguém? Você. Porém, também, assim ou se, olha, você abriga ódio no seu coração por alguém? Quem que você odeia? Quem que você matou? Que o Espírito Santo te lembre nessa noite. Qual lugar que você não pode ir porque você não pode olhar na cara daquela pessoa? Tem lugar que você não pode ir? Eu não posso ir, pastor, naquela igreja, eu não posso ir naquele lugar porque eu não posso nem olhar para a cara daquela pessoa que eu tenho. Na verdade não é raiva não, pastor, é tristeza. Não, eu vou te dar o nome, é raiva. Você odeia ela, você não quer vê-la. Isso está te matando. Perdoa-nos os nossos pecados, tal como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. São condicionantes. Nessa prestação de contas será considerado o modo como usei o meu corpo, para que fim o usei. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Quando eu chegar diante de Jesus, eu prestarei contas primeiro dos meus relacionamentos. É que fez muito mal para mim. Irmão, presta atenção, por favor. Olha aqui, o perdão, eu já falei isso aqui no púlpito. O perdão não libera o outro. O perdão libera você. Libera o perdão nessa noite, por favor. Para você viver em paz e morrer em paz. Porque todos devemos, de novo, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Há um tribunal preparado para cada um de nós, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do ou bem ou mal. O seu corpo tem sido instrumento para o bem ou para o mal? Tradução viva, vamos lá? Porque todos nós teremos de comparecer diante de Cristo, para sermos julgados e termos as nossas vidas desnudadas diante dele. Você já parou para pensar com qual roupa que você vai se apresentar diante de Jesus? Não, eu vou pôr uma roupa bem bonita, porque assim, a gente não faz assim. Na quarta-feira a gente vem para o culto, a gente fala, vou colocar esse terno aqui, eu vou colocar essa roupa aqui, mas assim, no domingo a gente vem para o culto, o que a gente faz? Alguns pegam, fica se preparando no domingo e vai, começa a se preparar sei lá que hora para arrumar o cabelo, para dar uma geral, para dar uma, né, sei lá, cada um faz aí. Mas diante de Jesus, com que roupa? Será que vai dar tempo da gente pegar e falar assim, ó, liga a chapinha aí para mim, por favor, que eu vou usar. Liga o negócio que faz deixa o cabelo todo ondulado. Pega a maquininha que hoje eu vou passar e deixar no zero. Será que vai dar tempo? Escuta, passa aquela camisa minha, porque hoje eu vou com ela e vou com aquela gravata daqui. Aqui, hoje eu vou com aquela, que vai combinar tudo. Até a meia vai combinar. Diante de Jesus, nós compareceremos desnudados.
Não é que é nu. Mas é que Ele vai olhar para nós assim como nós somos. Nem o nosso nome vai prestar. Porque nós receberemos diante dele um novo nome. Olha aqui, queridos e irmãos. Diante dele, cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tivermos feito, ou que tiver feito neste corpo terreno. 1 Coríntios 3:16. Esse aí é o 2 Coríntios, né? Você está abrindo? É isso, 5:10. Que eu acabei de fazer a leitura na tradução viva. Cada um de nós, aqui ó, esse termo aqui ó. Sabe como que você vai comparecer diante de Jesus, eu e você? Como nós somos de verdade. Porque eu não sei quem eu sou e você também não sabe quem você é. Eu fiz uma pergunta esses dias para uma sala de aula e falei: olha, você sabe do que você é capaz? Você não sabe do que você é capaz, mas Deus sabe. Você não sabe quem você é, mas Deus sabe. Eu não sei quem eu sou. E às vezes a gente tem crise de adolescente. A gente fala assim: nem sei quem eu sou. Não sei nem o que eu vou ser quando eu crescer. Como coisa que se a gente vai crescer assim, né? Eu nem sei o que eu vou ser. Mas Deus sabe. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. E nós compareceremos diante dele desnudados. 1 Coríntios 3:16. Se a gente vai dar conta pelo que a gente está fazendo com o nosso corpo, ou por meio do nosso corpo, Paulo faz uma pergunta. Escuta aqui, ó, Celso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo não muda ainda não. Volta o 16. Aí vem a paulada. Porque ele faz a pergunta e ele dá aqui uma direção sobre o que vai acontecer dependendo do que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Versículo 17. Para um pouquinho e leia. Por favor, para ali. Pensa nesse versículo um pouco. Eu faço o que eu quiser, o corpo é meu. Se eu quiser beber, eu bebo, eu fumo, eu faço misérias com o meu corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Deus olha e disse assim: não, seu corpo é meu. Celso, seu corpo me pertence. O que você faz com ele me interessa. Porque se você destruir o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ai, que legal, Deus é tão bonzinho sempre, mas a Bíblia diz que Deus vai fazer o quê? Entenderam? É por isso que quando você vai expulsar o demônio de alguém, o demônio olha e grita e fala para você: eu não saio, ele é meu, me pertence, eu não vou embora. É meu, e eu vou matar ela, eu vou matar ele, eu vou acabar com a vida dele, eu vou destruir ele. Mas Jesus diz assim: não, é meu templo. Você é templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E o que eu faço com o meu corpo interessa para Deus, sim. Porque na eternidade, quando eu comparecer diante do tribunal de Cristo, eu darei conta. Celso, de novo, não terei essa oportunidade, estou só parafraseando para os irmãos. Celso, por que você fez isso com o seu corpo? Ou por meio dele? Você usou o seu corpo para fazer isso, que na verdade não era seu, eu te emprestei por um tempo, para que você usasse para minha glória, Celso. Mas você usou para tudo que não prestava. A você não resta outra coisa senão a destruição. E o interessante, irmãos, é que a gente tem uma visão de um Deus que não é o Deus verdadeiro.
Porque esse Deus está dizendo o seguinte, que é o nosso Deus, ele está dizendo assim, ó. Se você, alguém, e aqui é o texto, aqui o alguém é alguém aqui, de nós, destruir o templo de Deus, tem dificuldade para entender isso aqui? É clara a Bíblia, Deus, simples. Deus é mau, hein? Não, Deus não é mau, Deus é justo. Eu sou injusto. Você fala assim, eu falo a verdade mesmo porque eu sou injusto. Mentira, você não é justo. Eu falo a verdade mesmo porque eu sou justo. Mentira, você não é justo. O nosso padrão de justiça, segundo Isaías, é como trapo de imundícia, aquela coisa que não presta mais. Nessa prestação de contas, será considerado o modo como eu administrei a mordomia, aquilo que Deus me deu. Lembra? Mateus 25 e 14. Pois, eu coloquei aqui, ó, Mateus 25 e 14. Abre aí, por favor. Eu coloquei, abre a tradução revista e atualizada ou NVI. Pode ser a revista atualizada. É, aqui mesmo. Eu coloquei aqui entre parênteses aqui, pois o reino de Deus será. Eu fiz isso aqui porque o contexto aqui está falando sobre o reino de Deus, um pouquinho antes sobre a parábola das virgens. Então ele está falando sobre o reino de Deus. E ele continuando falando sobre o reino de Deus, ele fala assim, ó, pois o reino de Deus também será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu quantos talentos? 5. A outro 2. E a outro, a cada um segundo a sua, vamos lá, irmãos, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então esse homem deu 5, ele deu 2 e ele deu 1, segundo a sua própria capacidade, e ausentou-se. Irmãos, aqui é Jesus, tá? A interpretação dessa parábola aqui é Jesus. O que recebeu 5, saiu imediatamente, foi negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. E o que recebeu 1, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste em mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí chegou o justo. E ele olha e diz assim, o que receberam 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei, em todos os lugares. Esse é isso que está dizendo. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí eu perguntei assim, ó, para minha mente. Falei, mas como? Por que Deus vai fazer isso? Indignei-me com a minha própria mente. Por que ele foi tão grave? Só porque esse homem escondeu o talento, sabe por quê? Porque o texto diz, em 25 e 15 de Mateus, que ele deu segundo a sua própria capacidade. Então essa coisinha de se esconder diante de Deus, não há escusas, não há desculpas, não há que se falar em falta de capacidade, porque o que ele te deu, ele descobriu que você é capaz para fazê-lo. Chegará um dia que eu prestarei conta de mim diante de Deus.
e vou chegar diante dele. E ele vai dizer para mim, não sei quantos talentos que ele me entregou. Eu não sei. Mas você já observou que quem faz mais e recebe mais para fazer, e quem não quer fazer, menos recebe para fazer? Ficou claro? Não reclame. Só ele que faz, só ela que faz. Está multiplicando aquilo que Deus deu para ser feito. Enquanto isso, eu me escondo. Há necessidade de uma prestação de contas, porque uma aliança foi estabelecida e precisa ser verificado se ela está intacta ou foi quebrada. A sua aliança com Deus foi quebrada? Ela está emendada? Você já tentou, por exemplo, eu não tiro a aliança, mas se você ficar assim com a aliança e engordar um pouquinho e tal, dá trabalho? Ela marca. Se hoje eu tirar a minha aliança, por andar no sol, ela está marcada aqui, ó. E outra, está até afundado aqui onde ela pega, ó. Ela está marcada. Eu posso até tentar tirar ela, mas ela está marcada. Agora, leva essa aliança aqui para com Deus. Você já enfiou a pinça aqui na sua aliança, alguma coisa, um alicate, quebrou a sua aliança com Deus? Chegará um dia em que Ele voltará e olhará a aliança. Você continua usando ou você jogou fora? De vez em quando você tira e coloca no bolso para esconder e se fazer de solteiro ou solteira, igreja? Você é a noiva. Vocês estão me entendendo? Eu sei que pode estar difícil da gente engolir essas coisas nessa noite, mas Deus está nos preparando. E a gente precisa ter ciência disso. Que você precisa colocar a casa em ordem. Você precisa arrumar essa bagunça. Talvez seja a noite de Deus dizer para você, como diz a sua mãe, ou como diz alguém que mora com você, e fala, arruma essa bagunça. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Abriu a porta do nosso quarto, olhou e falou assim, o que é esse monte de roupas em cima dessa cama, em cima dessa cadeira, Celso? E essa toalha jogada no chão? Fecha essa pasta. Guarda essa escova. Guarda esses sapatos. Fecha essa gaveta. Fecha a porta desse guarda-roupa. O Espírito Santo está falando assim, coloca a sua casa em ordem. Deus está te dizendo, coloca essa casa em ordem. Coloca essa bagunça no lugar. Porque desse jeito que está, ele não vai entrar, não tem como. Jesus não deixou seus seguidores, ou quem quer que quiser ouvir, à deriva, como se nada estivesse acontecendo. Não, hoje ele está falando com a gente, está falando comigo, está falando com você de uma maneira grave. Ele está dizendo assim, arruma, dobra, coloca no lugar, fecha a gaveta, fecha a pasta de dente, fecha o guarda-roupa, coloca o sapato no lugar, senão alguém pode tropeçar. Ele está dizendo, arruma o teu coração. Porque hoje Ele nos trouxe aqui para isso, para dizer para nós assim, arruma a casa, arruma tudo. Meu Deus do céu, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele apresentou advertências para que a igreja se ajustasse à sua palavra. Ele estabeleceu uma sequência de eventos, mostrando o que deveria acontecer antes dele voltar. Olha, gente, para vocês não ficarem perdidos, igreja, para vocês não ficarem perdidos, vocês estão vendo esse monte de coisas que está acontecendo? Ó, o amor de muitos vai se esfriar. O irmão vai entregar o irmão, vai trair. Vocês serão odiados por serem cristãos. Ah, você fala assim, não, isso não existe. Abre a tua boca para você ver no teu serviço.
E nem precisa abrir sua boca. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que te odeiam lá? E você sabe por que te tratam desse jeito lá? Você fala assim, mas eu não fiz nada, você fez. Sabe o que você fez? Você sabe? É porque Deus está na sua vida. Você não vai falar nada. É porque Deus está na sua vida, o Espírito Santo está na sua vida e Satanás está naquela vida. E quando ele olha para você, ele te odeia. E aí ele usa os meios que tem, é seu chefe, seu patrão. Ele usa a influência que possui. Só que há um porém. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos orienta. E ele está fazendo isso hoje, nessa noite, comigo e com você. É porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Ele está falando forte comigo e com você nessa noite, porque ele tem um propósito. Deus tem um propósito. Quando eu falo para você dessa sequência de atos, e eu falo para você de prestar contas diante de Deus, vai, tá bom, vai, eu sou Deus. E você comparece diante de Deus. Quando eu falo isso para você, o que você sente? O que você sentiu? Se eu falar para você assim, ó, nós prestaremos contas a Deus. Se eu falar para você sobre o que acontece no livro do Apocalipse, o que você sente? Se eu falar sobre a morte, pastor, Deus me livre, eu não gosto de falar sobre a morte, verdade? O que você sente se eu falar para você sobre o fim de todas as coisas? Feitas essas considerações, nós precisamos separar os acontecimentos olhando para a revelação que é o Apocalipse com o apoio de outros textos. O Apocalipse, segundo um teólogo chamado Palmer, ele fala assim que esse notável livro, o Apocalipse, tanto é difícil de se entender como impossível de se esquecer. Sabe por que ele é impossível de se esquecer? Segunda-feira na aula da teologia, o irmão falou assim para mim: pastor, eu li o Apocalipse. Eu falei, todos leram o livro do Apocalipse? Ele disse assim, eu li até o capítulo 10, mas eu estou com medo. E eu já estou com medo de ir adiante. Eu falei para ele assim, ó, eu vou falar uma coisa para você acalmar o seu coração. No capítulo 10, nós não estaremos mais aqui. No 1, no 2 e no 3, sim. Do 4 em diante, oh Jesus amado, a gente vai embora. No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, Jesus chama a atenção da igreja. E no final de todas as advertências, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está dizendo assim: acerta, coloca em ordem, arruma isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse livro é a revelação de Jesus. 1 e 1 de Apocalipse. Abre aí, por favor. Apocalipse 1 e 1. Vamos olhar para ele um pouco. Revelação de quem? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus. Para quem? Para você. As coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É uma revelação de Jesus que não é para nos assustar. Irmãos, ó, alguém fala assim, ó, você já ouviu essa frase: só Deus pode me julgar. E você não tem medo disso? Porque eu não poderei me auto-justificar. Porque
Porque eu preciso estar escondido no sangue de Jesus. Você hoje pode chamar Deus de Pai? Sim. Você pode falar meu Pai. Meu Pai. Alguém precisa pedir autorização para o Pai, muitas vezes, para abrir a geladeira de casa? Você é filho. Você fala assim, ô pai, posso pegar água aqui na geladeira? Se seu filho falar isso para você, pai, o que você fala para ele? Ô, dá um tempo. Deixa eu assistir. Mãe, deixa eu pegar água aqui. Mãe, eu posso abrir aqui no armário para pegar a bolacha? Pega até escondido. E a mãe descobre, pô, quem comeu? Não sei. Mente, crente. Mente, não sei. Ou então foi ela, uma irmão pequeno, coitado, o bichinho nem sabe. Fura o negócio, tira só um pouquinho, o leite condensado, tira só um pouquinho do leite condensado e enxupa lá e depois guarda tudo bonitinho, dobra até o negócio da caixa. Mãe vai fazer o pudim, mãe, cadê o leite condensado? Estava aqui. Não sei. Ninguém pede autorização para fuçar. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui na casa de Deus, chamando-o de Pai. Porque Ele é o nosso Pai. E porque Ele está nos olhando. Espera aí, ó. Celso. Deus. Como que Ele está olhando o Celso? Ah, deixa eu inverter, vai. Não, não dá. Tem que ser assim. Celso, Deus. Como que Ele está olhando o Celso? Jesus. Você entendeu? É assim. Porque se tirar Jesus e Ele olhar para o Celso, o que Ele verá? Escuta aqui, ó. Esse livro, ou essa revelação, ela foi comunicada ao autor de modo sobrenatural, por um Cristo glorificado. Porque quando João olha para esse Cristo glorificado, que fala tudo isso para ele, porque é assim, ó, de uma maneira bem resumida, eles tentaram matar João, o velhinho já. João era muito velho. E eles pegaram João, aqueceram um tacho de óleo. João foi o último dos apóstolos. E que certamente morreu de morte natural. Não conseguiram martirizar. Pegaram João, jogaram ele dentro do tacho quente de óleo. Não fez nada. Tira esse homem daí. Tiraram João do tacho de óleo. Ah, sabe o que a gente faz com esse velho? Joga ele em Pátimos. Olha a maravilha disso. Porque lá ele vai morrer. Deus sai do óleo quente e vai em Pátimos. Porque não importa o lugar. O que importa é Deus estando junto. Você escutou? Não importa se a gente vai morar numa casa grande, numa pequena, num bairro ou no centro. O que importa é Deus estando ali. João não estava dentro do tacho? Não conseguiram queimá-lo. Joga ele na ilha de Pátimos, um homem idoso, muito idoso. Eu não sei quantos anos João tinha, mas bem mais de 90. Porque se Apocalipse foi escrito realmente em 96 depois de Cristo, você coloca 5 anos, João devia ter uns aproximadamente 101, 100 anos. Já é um senhor, não é? 100 anos. Você queria viver 100 anos? Não precisa falar. Esses dias eu vi, só fazer um parênteses aqui, eu já vou encerrar. O homem fez 101 anos e estava triste assim, olhando para o bolo, porque não tinha nenhum colega dele de infância. Esquece a parte, irmão, isso aqui não faz parte da pregação. Mas joga ele dentro, irmão, não é para aproveitar isso, hein? É para aproveitar as outras coisas. Tira ele do óleo quente, joga na ilha de Pátimos. Na ilha de Pátimos, João está lá, acorrentado, preso.
De repente, quem aparece diante dele? Aquele que falava comigo. Os seus cabelos brancos como a lã, os seus pés como um latão reluzente, e vi uma luz dele. A sua voz era como o som de muitas águas. Escreve, João, o que eu vou dizer para você, porque a igreja que está no Jardim São Lucas vai precisar saber disso. Maravilhoso, não é? Vamos ficar em pé, irmãos. Não vai dar para a gente ir mais adiante, mas nós vamos continuar nesse assunto, se o Senhor assim permitir.